Eu sou Ricardo Soares, eu sou editor e design gráfico. Eu tenho formação nessa área, mas estudei Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2012 eu criei a SG Amarante, que é a minha editora, onde eu passei a editar livros próprios dentro desse segmento educacional e fiz já vários livros. E o trabalho principal que eu faço nas artes visuais é um tema chamado Cartema. Eu me senti muito honrado pelo convite que o Ricardo Soares me fez para participar, contribuir num livro tão singular. Esse convite eu aceitei diante da surpreendente inovação proposta nessa obra com cartemas, um gênero artístico que nasce de outro gênero. O cartema, como arte digital, nasce da fotografia num frescor de um gênero que é fruto da contemporaneidade, incorporada pela fruição artística do seu criador. Os gêneros são assim mesmo, eles sofrem mudanças no decorrer do tempo, bebendo nas mudanças sociais e tecnológicas do seu tempo, com realidades novas e ferramentas inovadoras. Só que nessa obra, os cartemas são acompanhados de legendas poéticas, que se dão pela construção de poemas curtos, de 2, 3, 4, 5 versos, num fazer poético que acomodou muito bem o verso livre. Pela calçada, em qualquer direção, é o meu caminhar. Na cidade, primeiro saia do lugar, depois procure se achar. Afinal, nada mais normal que tudo acabe no terminal. Quem muda quem? A cidade muda as pessoas ou as pessoas mudam a cidade? O cartema ele é uma composição visual, é uma montagem feita a partir de uma imagem ou de pedaços da imagem. O importante é criar um ritmo de repetição dessa imagem, utilizando recursos simétricos, geométricos, porque eu posso escolher um trecho da imagem, um triângulo, eu posso escolher um quadrado, e aí eu vou criando uma nova imagem. O cartema ele é a chave que abre a fotografia para o campo do imaginário, porque aquela imagem, por simples que a fotografia geralmente é, eu fotografo uma paisagem, eu fotografo um animal, ela é o que ela é. Eu posso já interpretar muita coisa disso, mas se eu pego essa imagem e crio uma nova imagem em cima dela, eu estou criando algo novo e muitas vezes nem tem tanto a ver com a imagem original. Tanto que a coisa mais interessante que tem é quando o leitor, o público, olha aquela composição e tenta encontrar em pequenos detalhes, afinal, o que é aquela imagem originalmente. É muito interessante, é muito divertido fazer isso. Replico ela e faço um giro de 90 graus. Replico ela e faço um giro de 90 graus. E aí se estabelece um diálogo, uma sincronia entre texto visual e verbal. Um convite é feito ao leitor para que ele dialogue com essa obra, com sua apreciação, com a sua imaginação, com seu olhar crítico. É interessante que a simetria utilizada pelo Ricardo na construção dos cartemas, nesse trabalho mostra que a ordenação matemática não tolhe, não poda a criação. Ao contrário, ela apoia e lança a criatividade. A linguagem das legendas poéticas é relativamente simples e, ao mesmo tempo, ela traz um propósito de construção de sentido e de reflexão. Nesse livro de arte visual, o tema que nós escolhemos foi a mobilidade urbana. Tá? Esse é um tema muito caro para mim, que utilizo dos serviços públicos de transporte, também tenho um carro, também tenho bicicleta e vivo numa cidade onde essa questão é muito forte. E ela é forte em todos os lugares, né? Mobilidade é um assunto que se tornou bastante forte no país nos últimos anos, tem até lei que prevê tornar as cidades cada vez mais sustentáveis e tudo mais, e que exigem até que as prefeituras tenham planejamento.
Então, a ideia de ter tudo isso é propor, pensar como as cidades podem ser mais sustentáveis, mais humanas. Nós mostramos sempre cenas do Brasil. E não é só São Paulo, você tem Rio de Janeiro, você tem Manaus, você tem Florianópolis, Recife, Salvador. Por quê? Porque a gente resolveu pegar cada um desses temas que as cidades têm e explorar sempre com essa montagem simétrica, geométrica e um texto poético, a legenda, né, que acompanha. Então vocês vão encontrar desde o elevador Lacerda, em Salvador, que é o primeiro elevador urbano do mundo, entendeu? Ele está representado no livro. Nós temos também os barcos que viajam pela Amazônia, onde as pessoas ficam dias dentro desses barcos. E claro, a bicicleta está muito presente, o carro, o trem, o metrô, são várias situações que estão, digamos, previstas e usadas dentro do livro. O que eu imagino é que esse livro, que foi profundamente prazeroso fazer, seja capaz de estimular o leitor e tornar ele protagonista como um criador de novas imagens e também que ele seja um criador dos textos que ele vai desenvolver para interpretar essas imagens que ele vai criar. Pode ser uma poesia, pode ser uma legenda poética, pode ser o que ele quiser. É muito bom falar do meu trabalho e poder compartilhar uma obra que a minha expectativa é que mobilize, dentro da ideia de mobilidade que estamos aqui falando, mobilize as pessoas a criarem as suas próprias obras e a escreverem. Boa leitura, então!